Você já se perguntou se sua fé poderia mover montanhas, literalmente? E se eu te dissesse que Jesus não estava falando em metáforas? E mais, que a ciência moderna confirma isso? Imagine-se em Jerusalém no primeiro século. Os discípulos olham, atônitos, quando Jesus seca uma figueira apenas com a palavra. Pedro, chocado, questiona: como isso é possível? Jesus então declara, em Mateus 21, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até direis a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e isso será feito. Naquele tempo, o Monte das Oliveiras estava diante deles. Para os judeus, era um símbolo de estabilidade e permanência. Ao usar o monte como exemplo, Jesus não estava apenas criando uma imagem poética. Ele falava da capacidade real de a fé moldar a realidade física. Na época de Jesus, a ideia de que a fé poderia alterar o mundo físico não era metafórica, era literal. Os discípulos testemunharam curas instantâneas, tempestades acalmadas e até mortos ressuscitados. E não eram milagres no sentido mágico, mas demonstrações de uma lei espiritual superior. Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esses versículos ecoam o princípio da lei da atração. O que você acredita com convicção absoluta, você atrai. Essas passagens são provas claras de que a Bíblia sempre ensinou a força criadora do sentido interior. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia, com base em estudos científicos? O autor Gregg Braden, em seu livro The Spontaneous Healing of Belief, título que significa A Cura Espontânea das Crenças, explora como nossas crenças podem literalmente remodelar a realidade ao nosso redor. Segundo Braden, a crença não é um pensamento positivo superficial, mas um sentimento profundo, visceral, que o corpo reconhece como verdade. Ele compartilha evidências científicas, como os estudos sobre o efeito placebo, onde pessoas curam doenças apenas por acreditarem que receberam o tratamento correto. Ou seja, quando a mente acredita de verdade, o corpo e o mundo reagem. Então, vamos lá. Passo a passo segundo Gregg Braden. Primeiro, a mente cria uma crença sentida intensamente como verdadeira. Não é apenas desejada, mas realmente vivida. Segundo, essa crença libera sinais bioquímicos e energias no corpo, mudando, assim, o nosso estado interior. Terceiro, esse estado interno cria uma interação dinâmica com o campo energético do ambiente, uma realidade que é maleável, como foi comprovado por experimentos com o efeito placebo. Quarto, finalmente, a mudança se manifesta externamente, seja no corpo, nas circunstâncias ou até mesmo no ambiente ao nosso redor. Braden mostra que a fé, sem dúvida, ativa um circuito que conecta mente, corpo e universo. É como se fosse um enlace invisível entre a nossa convicção e o mover da realidade. Então, aqui está o desafio para você. Que monte em sua vida você está disposto a mover hoje? Que dúvida você precisa dissolver para que a crença se torne sua arma mais poderosa? Comente aí embaixo qual passo você vai dar para superar suas limitações e inscreva-se para mergulhar em conteúdos que transformam crença em ação e ação em milagres reais. Lembre-se, a montanha só não se move quando a dúvida permanece no coração. Que a sua fé seja a semente do impossível que você está pronto para colher.